Olá, tudo bem, amigos, irmãos? Nós estamos mais uma vez aqui nessa live, é sempre muito bom, porque a gente, como eu sempre digo, embora a gente esteja vivendo essa pandemia, esse isolamento, a gente tem aí a oportunidade também de estudar um pouco a palavra de Deus, não é? Uma live é capaz de entrar em muitos lares. Se não entra na hora, pelo menos entra depois, a gente pode discorrer sobre muitos assuntos interessantes. Este assunto, princípio de ano nas profecias de tempo, é um assunto extremamente interessante, importante, não apenas para os adventistas do sétimo dia, mas para qualquer evangélico e até, por que não dizer também, os católicos, né? Todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, é importante estudar as profecias de tempo e é importante, portanto, também estudar a questão do princípio de ano. Normalmente, quando nós vamos fazer um estudo bíblico sobre profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse, nós apresentamos como uma base para as profecias do princípio de ano, nós apresentamos ali Ezequiel capítulo 4, verso 6 ou verso 7, depende da versão, e Números 14 e 34. Normalmente nos nossos estudos bíblicos aparecem essas duas passagens lá. Só que o princípio de ano é muito mais profundo. Eu nem vou esgotar o assunto aqui. O que eu vou apresentar hoje é importante, tem bastante substância, mas ainda temos bastante material ainda além disso para poder oferecer para vocês, tá ok? Isso é importante a gente ressaltar. O princípio de ano é utilizado pelo método historicista ou contínuo histórico. Nós temos aí outros métodos, como por exemplo o método futurista, o método preterista, e uma porção ou outra desses métodos ele é utilizado também pelo método histórico crítico. Mas o princípio de ano, especificamente, ele é utilizado pelo método historicista. Porém, já desde séculos passados, algumas vozes se levantam contra esse método. Por exemplo, Raymond Cottrell, um dos críticos do método historicista, ele diz assim: a ideia de um dia por um ano aplicada à profecia bíblica aparece pela primeira vez na tentativa feita no 9º século depois de Cristo pelo erudito judeu caraíta Narvend, de relacionar o cumprimento das profecias de Daniel com os eventos de seus dias. Bom, isso aí, na verdade, os críticos, às vezes eles apresentam um determinado tipo de argumento, mas que não correspondem à realidade, como nós vamos ver que o método histórico gramatical, ele é um método sólido e ele vai utilizar o princípio de ano não como uma coisa que surgiu lá no 9º século ou que tenha surgido no período da Reforma, mas nós vamos observar hoje que o princípio de ano está embutido, ele está dentro da própria literatura hebraica. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, tá certo? Um outro que foi contra o princípio de ano foi o cardeal Roberto Bellarmino. Roberto Bellarmino ele se opôs tremendamente, ele era um jesuíta, e ele era tremendamente oposto à ideia protestante do princípio de ano. E a razão era muito simples, porque foi através do princípio de ano que, estudando as profecias, os reformadores chegaram à conclusão de que o papado representa o anticristo, que o papado representa o chifre pequeno de Daniel, do capítulo 7, lá do capítulo 8. E para poder desviar a atenção do papado como representando esse personagem que está lá no livro de Daniel, ele então abraçou a teoria, que é uma teoria de Porfírio, que era, na verdade, um pagão, um neoplatonista dos primeiros séculos, a ideia de que, e aliás Porfírio fez isso até para poder lançar descrédito sobre as profecias de Daniel, ele diz que Antíoco Epifânio representa esse pequeno chifre, uma ideia que depois vai ser abraçada aí por muitos evangélicos. Mas nós vamos observar que quando nós estudamos as profecias da maneira como elas devem ser estudadas, isso aí, na verdade, não é possível. Antíoco Epifânio, ele de fato é contemplado numa porção muito pequena do capítulo 11 apenas do livro de Daniel. E um ponto até que eu gostaria de ressaltar, eu vou na próxima live que nós fizermos, nós vamos estudar Daniel capítulo 8, nos versículos 8 e 9. Nós vamos voltar, já passamos isso na live passada, mas a gente vai voltar com mais cuidado. Vamos deixar uma live só para estudarmos esse ponto
e nós vamos demonstrar que, na verdade, conforme esse texto de Daniel, capítulo 8, versículos 8 e 9, não tem como, se nós estudarmos com atenção, colocarmos o chifre pequeno saindo de um dos chifres, mas de um dos pontos cardeais. Ou seja, nós vamos observar que ele sai de Roma, não sai do chifre Seleucida, como é o pensamento aí de Belarmino. Bom, o método historicista ensina que as profecias devem ser interpretadas, portanto, através do princípio dia a ano, ou seja, cada dia representando um ano. Eu coloquei aqui para começar alguns textos, nós não vamos ver todos eles, mas esses textos eles são bem interessantes. Alguns de vocês já conhecem, já estão bastante acostumados a apresentar em estudos bíblicos, não é? Esse texto aqui de Gênesis 29, 27, ele é bastante interessante porque ele vai falar a respeito de Jacó, da relação de Jacó com Labão. Jacó trabalhou durante 7 anos para poder se casar com Raquel. Mas no final desses 7 anos, ao invés de receber Raquel, né, ele descobriu na manhã seguinte da noite de núpcias que ele estava com Lia, não estava com Raquel. E aí ele foi então reclamar com Labão. Ele falou, olha, na verdade eu me casei com Raquel e você me deu Lia. Aí Labão falou, não, mas na nossa terra não se faz assim. A gente entrega primeiro a filha mais velha para depois então a caçula. Então você vai fazer o seguinte, aí a proposta de Labão foi, decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Então aqui nós temos uma representatividade. Ele ficaria durante 7 dias no seu período de núpcias com Lia, e depois desse período de 7 dias, ele trabalharia 7 anos para poder receber Raquel. Então aí você vê que esses 7 dias de núpcias, ele representa então os 7 anos. Porque ele trabalhou 7 anos por Raquel, recebeu Lia. Vai ficar uma semana de núpcias com Lia. Ok? Olha que coisa interessante. Você tem aí um câmbio entre 7 anos e 7 dias. Tá? A gente observa nesse texto aí essa representatividade. Aqui em Levítico 25, versículo 8, vai aparecer uma expressão que também é bem interessante, que é a semana de anos. Ele diz assim, contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Ok? Então aqui nós estamos vendo aí, introduzida aí a expressão semana de anos. Ou seja, uma semana tem 7 dias, uma semana de anos tem 7 anos. E esse texto aí que é bastante conhecido, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. E o outro texto, que é também Ezequiel 4:7, ficou aqui Ezequiel 14:34, não, Ezequiel 4:7, nós vamos ler aqui, Ezequiel capítulo 4, verso 7. Eu não ia ler, mas eu decidi ler. Esse texto é um texto também que deve ser lido, né? A gente usa bastante. Ezequiel 4:7 diz assim, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então, 40 dias, cada dia, representando um ano. Está aí o lastro, né, profético. Ok? Então, há numerosos textos, nós vamos encontrar na literatura hebraica, em que dias equivalem a anos. E eu tive o cuidado de colocar o texto hebraico, porque o texto só em português ele não vai dar essa ideia. Por quê? O que a gente vai demonstrar aqui? Que os hebreus, muitas vezes, eles usavam a palavra dia para representar ano. Dias para representar anos. É isso que nós vamos observar. Certo? Então a palavra dia é Ion. E a palavra ano é Shenei. Então nós vamos observar que não nos textos bíblicos, não é utilizado muito a palavra anos, é utilizado mais a palavra dia, mas para poder representar anos. É isso que nós vamos demonstrar aqui. Por exemplo, nós temos aí Êxodo capítulo 13, versículo 10, o texto em português diz assim, portanto guardarás esta ordenança no determinado tempo de ano em ano. Tá ok? Vais samaritar e guardareis Hakuká, esta ordenança, Hazut, essa ordenança, Hazut,
na sua estação, lemoada, aqui, mi, a mim e a mimá. Esse mi, a mim e a mimá aqui quer dizer de dia em dia. Só que o tradutor da Sociedade Bíblica do Brasil, ele colocou de ano em ano. Mas por que, que ele não escreveu literalmente de dia em dia? Porque se você pegar lá o capítulo 13 de Êxodo, você vai observar aqui no verso, começa a ler lá a partir do versículo 3, que você vai observar que está sendo tratado ali da festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos, ela acontecia no 15º dia do mês de Nisan, que é o primeiro mês judaico. No 14º dia do mês de Nisan, era Páscoa. Era festa, então, de abertura. O mês de Nisan, chamado também de Abib, era o primeiro mês judaico. Então, ali, no entorno da festa da Páscoa, não se podia comer pão com fermento. Eles só podiam comer pão sem fermento, não com fermento, mas sem fermento. Era o pão asmo. E a festa do pão asmo, ela era comemorada durante 7 dias. Ela começava lá no 15º dia e ia durante 7 dias. Eles deveriam, durante 7 dias, comer o pão asmo. Sendo que essa festividade, que está em torno da Páscoa, a Páscoa, o pão asmo e as primícias, elas eram comemoradas uma vez por ano, sempre no mês de Nisan. Ora, os tradutores da Bíblia, sabendo isso, eles entenderam que esse dia aqui, na verdade, não se trata de dia, mas era uma vez por ano, de ano em ano, e não de dia em dia. Por quê? Porque eles compreendem, os tradutores compreendem que dia muitas vezes representa ano aí na literatura hebraica. Ok? Esse outro texto aqui, nós vamos apresentar uma série de textos. Aqui, 1 Samuel, capítulo 2, verso 16, diz assim: sua mãe, está falando aqui da mãe de Samuel, sua mãe lhe trazia uma túnica pequena e, de ano em ano, a trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Então, quero que vocês prestem atenção aqui, olha, nós temos aqui a palavra de ano em ano e aqui nós temos a palavra anual. Ok? Sendo que, olha que coisa interessante, aqui ele diz assim, o meil, quer dizer assim, uma túnica, caton, pequena, ta'asalo, né, lhe fez, quer dizer, a sua mãe lhe fez uma túnica pequena, né, aqui emou a sua mãe, e subia, né, com ela, aí ele diz assim, ó, mi a mim e a mimá, de dia em dia, tá vendo? Aqui, alotar, né, para Isha, para junto com o seu marido, oferecer, levou aí ele diz aqui, ó, para oferecer sacrifício, zebá, a e a mim, ou seja, para oferecer sacrifício anual, o sacrifício do ano. Notem que aqui a palavra aqui para do ano ou anual é iamim. Só que a palavra para ano é shenei. Vocês estão compreendendo? Então aqui ele utiliza tanto na parte de cima como na parte de baixo do verso, usa a palavra dia em vez de usar a palavra ano, querendo se referir a ano. Então veja que isso está muito ligado mesmo à literatura hebraica, né? Uma coisa tremenda. Vamos para Juízes, capítulo 11, versículo 40. Está escrito assim, aqui eu fiz uma tradução livre, não está do jeito que está na Bíblia, eu fiz uma tradução livre para poder ficar mais parecido aqui com o texto hebraico. Está escrito assim, de ano em ano, ou seja, na verdade está escrito lá de dia em dia, saíram as filhas de Israel para comemorar a filha de Jefté, o gileadita, 4 dias por ano. Então o texto já começa aqui, ó, miamim e amimá, de dia em dia, sendo que na verdade não era de dia em dia que elas saíam de ano em ano, tá certo? Então, aí ele diz assim, Telakena Benot, quer dizer, saíam as filhas de Israel, Letanot, para comemorar Lebat, a filha Yeftá, de Jefté, Hagil Ladi, o gileadita,
Aí ele diz assim, Arabat, Yamim, Bechaná. Olha só que interessante. Aí tem isso aqui. Ele diz, Arabat, ele saía 4 dias, tá? 4 dias, aqui está o dia, Bechaná. Esse B aqui é por Xaná, ano. Então, ano aqui, a palavra ano aqui, essa palavra já está literalmente, ou seja, aqui é ano mesmo. Tá certo? Então, aqui, ó, 4 dias, né? Arabat, 4, e Yamim, dias, Bechaná, por ano. Então, 4 dias por ano. Então, aqui você tem certinho, você tem a palavra dia aqui, Yamim, né? Dia, Bechaná, por ano. Então, aqui você tem a palavra ano, literalmente. Mas aqui em cima, essas palavras que foram traduzidas aqui por ano, de ano em ano, na realidade ela está dizendo de dia em dia. O que isso demonstra? Isso demonstra que fazia parte da literatura hebraica utilizar frequentemente, em várias situações, o dia para poder representar o ano. Bom, o princípio de ano ele vai aparecer também nas porções proféticas do Antigo Testamento, certo? Você tem aí, deixa eu ver aqui, você tem aqui o que a gente chama de paralelismo ou estrutura quiástica. Por que estrutura quiástica? A palavra quiasmo ou quiástica, ela vem da letra qui. A letra qui do grego, ela parece com o nosso X, não é? Então você tem aqui a ideia do X. Você pega aqui o X, pegar 2 canetinhas aqui, ó. Você tem aqui o X, tá? No X, você vai observar que você tem aqui 2 linhas paralelas. Você tem uma linha em cima e você tem uma linha embaixo, tá certo? Então, por isso é que é chamado de paralelismo ou paralelo. Por quê? Porque você tem um verso, esse verso ele tem duas cópulas, né? A primeira cópula e a segunda cópula, tá certo? Por isso chama-se paralelismo. Nós vamos observar isso aqui, que é bem interessante. Eu botei aí a letra aqui, para a gente ter uma ideia, que é a letra grega, tá certo? E você vai ver paralelismo em muitos lugares, a gente pode dar muitos exemplos, mas, por exemplo, esse texto aqui do livro de Jó, ele é bem interessante. Jó, capítulo 38, verso 7. Mas eu vou convidar você para ler a partir do versículo 4. Jó 38, a partir do verso 4. É um diálogo que Deus está tendo com o patriarca Jó. E diga-se de passagem, Jó aqui está representando a humanidade. Os seres humanos que pensam que sabem muitas coisas, mas não sabem nada diante de Deus, não sabemos nada. E Deus então começa a indagar a Jó como ele indaga o ser humano. Então ele diz assim, no verso 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Então Deus está perguntando, Jó, onde é que você estava? Quando eu construía o planeta Terra, quando eu lançava as suas medidas, quando eu promulgava as suas leis de sustentação. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz assim, verso 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Aqui nós temos um paralelismo. E esse paralelismo vai nos ajudar a entender esse verso 7 aqui, o que ele quer dizer. Então eu coloquei aqui, olha, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Agora considere comigo uma coisa, olha aqui. Aqui nós temos um paralelismo, é um paralelismo sinônimo. Então você tem a primeira parte do verso aqui, que é a primeira parte da cópula, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, vírgula, agora vamos para outra, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Aqui ele quer dizer a mesma coisa, tá? Eu coloquei aqui um diagrama para a gente poder entender. Então vejam aqui, olha, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Então, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Então aqui, alegremente cantavam está em paralelo na segunda cópula com rejubilavam. Porque cantar alegremente é a mesma coisa que rejubilar. Ok? Juntas aqui está em paralelo com todos. E as estrelas da alva
aqui está em paralelo com os filhos de Deus. Então, o termo aqui, ó, as estrelas da alva, em paralelo com os filhos de Deus. O que a gente depreende disso? A gente depreende disso que antes de Deus estabelecer os fundamentos da terra, antes de Deus criar o mundo, havia uma perfeita harmonia. Os seres criados cantavam, louvavam o Senhor, se alegravam pela ausência, digamos assim, do mal e do pecado. Eles eram felizes. Então, essas estrelas da alva aqui, na realidade, esse termo representa os filhos de Deus no paralelismo. Então, quando você compreende o paralelismo hebraico, você vai entender outras coisas. Você vai até fazer teologia, você vai compreender o que o texto, na realidade, quer dizer. Tá bom? Você vai encontrar outros paralelismos, aqui não tem mais necessidade de eu colocar o hebraico, né? Então, você vê aí Jó 10, versículo 5. São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Então vejam, quem é mortal? O homem. Certo? Aqui você tem aqui dias, anos. Então, primeira parte aqui da cópula. São os teus dias como os dias do mortal? São os teus anos como os anos de um homem? Está dizendo a mesma coisa. Aí você já percebeu que dias aqui está em paralelo com anos. Então aqui você tem, mais uma vez, aí uma indicação daquele princípio como nós falamos. Tá ok? Bom, nós temos esse outro texto aqui, dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine sabedoria. Então você, falem os dias. Falem os dias. E a multidão dos anos ensine sabedoria. Então aqui você tem o paralelo do falem com o ensinem. Tá certo? Então nós vamos observar aqui uma coisa. Aqui nós temos o emprego de duas palavras diferentes. Nós vamos ter aqui a palavra yamin, né? que quer dizer dias, né? E shanim. Nós temos aqui anos. Então aqui, né? Amareki, dizia eu, yamin e debarei, então, ou seja, os dias falem, verrob shanaim yatu a-kema, o ha-kema, a sabedoria. Então aqui os dias vão falar e os anos vão ensinar, ou pronunciar hakema, a sabedoria. Ou seja, ele está, na verdade, aqui equacionando essa expressão aqui, dias, com essa expressão aqui, anos. Está compreendendo? Então, aqui nós temos um paralelismo sinônimo. Ou seja, os dias falam, os anos ensinam. É a mesma coisa, nós temos um paralelismo aqui. Tá certo? Esse outro aqui também, então aqui, você tem um paralelismo aqui, assim, muito bonito. Por exemplo, se ouvirem ou servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Olha só que coisa interessante. Essa expressão chamar Israel, ouve Israel, essa expressão chamar, toda a raiz dessa expressão chamar, ela é bem interessante porque ela tem a ver com ouvir. Mas no hebraico, ouvir significa obedecer. Quem ouve é aquele que obedece. E o que obedece serve. Então ele diz assim, se ouvirem e o servirem. Então você está vendo aqui uma conjunção da palavra ouvir com a palavra servir. Então, se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade. Então, os dias vão se acabar em felicidade se você ouvir e servir. Então aqui nós temos a palavra felicidade. E os seus anos em delícias. Então você tem aqui o paralelo de dias com anos e você tem o paralelo de felicidade com delícias, que é a mesma coisa. Tá certo? É bem interessante. Aí você tem aqui in si ishemeu, o ouvirem, va avodu, e o servirem, vekalu, acabarão, e merkem, os seus dias, acabarão os seus dias. Aí ele diz assim, batov. Aí batov é em bem, né? Ele colocou aqui como felicidade, mas aqui, literalmente quer dizer em bem. O shaneikem,
e os seus anos beneimem, em delícias. Então a gente nota aqui, você tem aqui essa palavra, a palavra que é ouvir e servir em paralelo, e você tem aqui a palavra dias e anos em paralelo. E você tem a felicidade aqui, a palavra felicidade ou bem em paralelo com a palavra delícias. Perfeito para a gente poder entender isso aí. O Salmo 77,5. Penso nos dias de outrora, trago as lembranças dos anos de tempos passados. Mesma coisa. Outrora quer dizer aquilo que ficou no passado. Então eu penso nos dias de outrora, trago lembrança os anos passados. Então você está vendo aqui que dias de outrora é a mesma coisa que anos passados. Aqui você vai ver que aqui é a mesma coisa, aqui vai ser empregada a palavra dia e aqui a palavra ano, tá certo? Então ele diz assim, Shebati e Amim, Yamim, dias, e aqui a palavra Shenot, anos. Então você tem aqui a conjugação da palavra dias com a palavra anos. Aqui também a gente tem um paralelismo, tá certo? Nesse outro texto aqui, nós temos paralelismo aqui nessa primeira linha e na segunda. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam os nossos anos como um breve pensamento. Ou seja, então, passam, quer dizer, uma coisa que passa rápido, está em paralelo com pensamentos, os dias estão em paralelo com anos, tá certo? Então, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Então, é assim, quando a gente estuda a poesia hebraica, quando você estuda o paralelismo, você vai observar que há uma relação muito grande da maneira como eles expressavam isso. Então, o princípio de ano, ele está dentro da própria alma da filologia da língua hebraica, né? Do estudo da língua hebraica, dentro da natureza da língua hebraica. Tá certo? E nós vamos encontrar também na literatura intertestamentária, ali pelo século II a.C., né? Nós vamos encontrar, diferente do que nós vimos lá na frente, alguns dizendo que o princípio de ano é uma coisa relativamente nova. Isso não é verdade. Por exemplo, existe um livro que ele foi escrito aí entre o ano 135 ao ano 105 a.C., né, que é o livro dos Jubileus. E eu peguei aqui esse livro traduzido para o português por LFS Prado, 2012. Né, coloquei o nome do tradutor, ele fez essa tradução baseada em diversas fontes. Eu não coloquei as fontes, porque eram muitas, em inglês, em alemão e tudo mais. Mas esse livro, ele faz uma equação, ou seja, esse é um livro escrito por judeus que viveram numa época em que a literatura era muito abundante, que era a literatura apocalíptica intertestamentária, foi uma época que saiu muito material, e esse livro de Jubileus ele foi exatamente produzido numa época em que saía muita literatura, muita coisa. Ele vai exatamente fazer essa equação. Ele vai usar a palavra semana para significar 7 anos, uma semana significando 7 anos. Aí eu fiz aqui uma citação, tirei aí do livro dos Jubileus, tá certo? Então você tem aí Jubileu capítulo 7, verso 17, diz assim: por essa razão é ordenado e escrito nas tábuas celestes que eles devem celebrar a festa das semanas, a festa dos primeiros frutos, neste mês, uma vez ao ano, para renovar a aliança a cada ano. Ok? Agora aqui, verso 18, 6:18. E este festival era celebrado no céu, do dia da criação até os dias de Noé. 26 jubileus e 5 semanas de anos. Olha lá, 5 semanas de anos. E Noé e seus filhos observaram isso durante 7 jubileus e 1 semana de anos, até o dia da morte de Noé. E do dia da morte de Noé, seus filhos continuaram com isto, a celebração do festival, até os dias de Abraão. Notem, esse texto aqui é extremamente interessante. Eu quero chamar a atenção para esse texto aqui, que está em Jubileus, capítulo 10, verso 16, diz assim: 950 anos, ele está falando de Noé, 950 anos, ele completou em sua vida. Tá? O texto aqui está falando de Noé. 19 jubileus
2 semanas e 5 anos. Se essas 2 semanas aqui forem tomadas literalmente, você não chega nos 950 anos da vida de Noé. Só chega se você considerar que cada semana dessa daqui são semanas de anos. Então, em vez de você ter aqui 14 dias, você teria 14 anos. Tá certo? Bom, uma coisa interessante é o seguinte. Cada período de 7 anos se refere a uma semana de ano. Ou simplesmente uma semana. Então, cada período de 7 semanas de anos, isto é, 49 anos, é designado como um jubileu. Claro, isso aí, todo mundo que estuda a Bíblia sabe que um jubileu são 49 anos. Tá certo? Então, dessa maneira, a idade de Noé, em jubileu 10:16, é relatada nestes termos: 950 anos, completou em sua vida, 19 jubileus, 2 semanas e 5 anos. Ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar emprestado aqui um diagrama que foi feito aí, um simples diagrama feito pelo Dr. William Shea, no seu material, no volume 1 do Darkon, Daniel and Revelation Committee Series. Esse material foi trazido para o português, né? E ele então, ele faz essa equação aqui fácil, simples. Então você tem aqui 19 jubileus, você tem 19 vezes 49, você tem 931 anos. Ok? 2 semanas de anos, então você tem 2 vezes 7, 14. Então não são semanas literais, são 14 anos. E mais 5 anos. Então você soma 931 mais 14 mais 5, você tem 950 anos. Se essas 2 semanas aqui, você colocar aqui 2 semanas literais, 14 dias, você não vai chegar à idade de Noé. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no período intertestamentário, lá para o 2º século, antes do nascimento de Jesus Cristo, nós vamos encontrar já o princípio de ano sendo, portanto, utilizado. Conclusão, então. Quando nós vamos interpretar a profecia, especialmente profecia de tempo, nós somos autorizados a utilizar o princípio de ano. Nós vamos, no nosso próximo assunto, nós vamos, como eu falei para vocês no princípio, nós vamos estudar Daniel capítulo 8, versos 8 e 9, que a gente tem que tirar uma dúvida ali, não é? Para a gente poder descartar ou não Antíoco Epifânio. Nós vamos ali analisar e vamos observar o que o texto ali quer dizer na realidade, analisando dentro da literatura hebraica. Nós vamos estudar o que há, tudo direitinho, vamos analisar um pouco aí da situação gramatical para a gente poder chegar a uma conclusão. Muito embora, para que a gente determine, para que a gente saiba quem é a ponta pequena, ou o anticristo, ou aquele que representa o chifre pequeno, o poder antagônico a um sistema paralelo ao de Cristo, a gente não precisa do capítulo 8, versículos 8 e 9, porque nós temos o capítulo 7 inteiro, nós temos outras partes do capítulo 8, o capítulo 9, nós temos o capítulo 10, 11, 12 de Daniel, sem falar nas porções de Apocalipse. No entanto, é importante que esses textos, que normalmente são utilizados por alguns ramos digamos, do cristianismo, por algum grupo evangélico, por algum teólogo, é importante que a gente resolva, até porque a nossa intenção é que a palavra de Deus seja compreendida da maneira como Deus pretende que ela seja compreendida. Então nós temos que analisar todos os ângulos, todos os pontos, para que a gente também não se desvie, não saia daquele caminho que Deus estabeleceu para nós. Porque um erro, quando a gente tem um erro nessa parte aí de profecias, quando nós erramos aí, é um erro fatal. Jesus Cristo disse que nos últimos dias, alguns apostatariam da fé. Paulo fala isso, né? Que alguns apostatariam da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e a espíritos de demônios. E o próprio Jesus Cristo disse que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas, que haveria uma adulteração até na forma de ensinar a maneira como ele voltaria. Então tudo isso a gente tem que estudar, a gente tem que analisar, para a gente não ser enganado. Tá certo? E eu não estou dizendo aqui que os que enganam fazem isso deliberadamente, ou fazem isso com a intenção de enganar. Tem muita gente que ensina errado porque aprendeu errado, porque não fez uma investigação mais profunda. E é por isso que é interessante a gente fazer uma investigação profunda, para que a gente possa então chegar a uma conclusão correta.
Eu, normalmente, quando eu vou estudar com as pessoas, com os meus candidatos, as pessoas que estão querendo aprender a palavra de Deus, ou alunos, quando eu estou em sala de aula, eu sempre digo o seguinte, que uma interpretação errada de um ponto fundamental pode causar um grande estrago na vida de uma pessoa sincera. É por isso que é importante que a gente faça a coisa certa. Outra coisa que eu ensino é que a Bíblia só tem uma interpretação. Você não tem três interpretações. Você não pode dizer assim, por exemplo, aqui num lugar Deus manda guardar a quarta-feira, no outro lugar manda guardar a sexta-feira. Isso não existe. Tá certo? Deus só tem um dia sagrado. Você tem que descobrir qual é. Você não pode, por exemplo, ensinar que uma pessoa morre e ela continua vivendo como uma entidade fora do corpo, numa outra dimensão, e ao mesmo tempo você dizia, não, o indivíduo morre, ele está no descanso até a ressurreição. Porque isso são coisas discrepantes, não dá para a gente poder aceitar as duas coisas juntas, ou é uma coisa ou é outra. Nós é que temos que estudar, procurar entender o que a palavra de Deus está dizendo, para a gente não errar. A mesma coisa com relação ao princípio de ano. Por que o princípio de ano foi combatido? Ele foi combatido porque ele denuncia uma instituição que é muito querida, é muito abarcante, que teve uma relevância muito grande durante todo o período da Idade Média, durante mais de 1000 anos, que é exatamente o papismo. E a intenção, quando nós estudamos aqui a profecia bíblica, não é desfigurar o papado. Nós não estamos aqui falando, por exemplo, depreciando a figura do Papa vigente. Nós não estamos falando isso. Nós estamos falando de uma instituição milenar que teria um sistema paralelo, um sistema que apresentaria um sistema paralelo de salvação, paralelo ao de Cristo. Por isso é que é chamado de anticristo. Não propriamente porque se coloca contra, mas porque se coloca ao lado, paralelo. É quase como se fosse, na realidade, uma disputa. Sentaria-se no santuário de Deus querendo ser o próprio Deus. Então, essas denúncias foram feitas no passado pelos reformadores, e por isso os reformadores passaram muito sufoco, muitos foram perseguidos por causa disso, mas Martinho Lutero, no ano de 1520, ele fez essa descoberta, estudando a palavra de Deus, estudando as profecias de Daniel e Apocalipse, que ele chegou à conclusão de que a sua igreja não podia ser reformada, porque ela cumpre um papel dentro da escatologia bíblica. Ela tem um papel. E que nós devemos compreender essas coisas com profundidade e seguir o Senhor Jesus Cristo onde quer que Ele vá. E quando nós falamos isso com, na realidade, com um sentimento de grande amor pelos nossos irmãos, não importa a confissão, se são evangélicos, se são católicos, se são espíritas, ou que não tenham religião. Porque, na verdade, o objetivo de nós pregarmos a palavra de Deus é levarmos o conhecimento da verdade bíblica a todas as pessoas, para que todas as pessoas um dia elas possam se reunir conosco no lar celestial. Porque, na verdade, só vai subir, só vai estar com Jesus Cristo aqueles que aceitarem o seu plano de redenção, o seu plano de salvação. E isso passa por uma série de fatores. Né? Primeiro é a aceitação de Jesus Cristo como Salvador pessoal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como dizia John Wesley, é entrar no caminho de santificação. Isso pressupõe o quê? A observância dos seus mandamentos. Esse é um ponto. E continuar nessa caminhada de santificação até a glorificação. E isso não vai demorar muito tempo. Isso está próximo a acontecer. Mas mesmo que não estivesse, o tempo de vida nosso aqui é muito curto. Nós temos que estar todos os dias preparados. Até porque o tempo pessoal de cada um é diferente. E nós temos então que estar preparados todos os dias, intelectualmente, moralmente, espiritualmente. E é por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. E estudar com afinco. E nós vamos continuar estudando. Vamos continuar caminhando, estudando as profecias. Para que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós possamos então abraçá-lo, não correr dele como vão fazer os ímpios, mas abraçá-lo e dizer, Senhor, nós estávamos aguardando, Senhor, com ansiedade, com muita ansiedade. Nós falamos a respeito da tua vinda, nós pregamos sobre isso. E agora nós estamos aqui, com aqueles, Senhor, que tu nos deste, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Vamos orar? Elevado Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia.
Agradecemos pela tua sabedoria, Senhor, pela maneira tão maravilhosa como as palavras sagradas foram escritas. Elas foram escritas com muito cuidado, sabemos disto, Senhor. Que os homens que se dedicaram à escrita da tua palavra eram homens cuidadosos, eram homens reverentes. Eles sabiam o que estavam fazendo. Por isso, Senhor, a tua palavra, além de ser uma palavra inspirada, vem de ti, muito embora tenha sido escrito por homens falíveis, ela é uma palavra excelente e ela deve ser bem conhecida. Ajuda-nos a conhecê-la, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecer-te melhor, cada vez melhor. Cuida, Senhor Deus, do nosso coração. Prepara-nos, ó Deus, para a tua segunda vinda. Nós te rogamos, ó Pai, no nome sagrado, maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive por toda a eternidade. Amém, Senhor. Louvado, Pai, seja o teu nome brilhante, maravilhoso. Amém, Senhor.